É o que eu fiz menção, no sentido figurado, obviamente, quando eu falei compra, mas o governo está negociando no varejo o apoio no Congresso. O governo não tem base parlamentar para, digamos, ter uma segurança em relação, não somente agora, essas medidas provisórias, ou mesmo arcabouço fiscal, e aí, claro, uma reforma da Previdência que essa exige fórum qualificado, ou seja, fórum qualificado e maioria qualificada. São 3/5 de aprovação na Câmara, 3/5 de aprovação no Senado, sem contar que passa por várias comissões e lá também precisa ter muito apoio político. Ou seja, tá, no sentido figurado, o governo está fazendo no varejo, porque o governo não chegou com boa maioria, além do que houve um desgaste gigantesco da imagem do governo diante de declarações do próprio presidente Lula. Mas vamos lá, o Alexandre Padilha, que você viu aí há pouco nessa entrevista, foi exatamente o ministro, segundo esse estudo do Poder 360, foi o ministro que mais foi recebido pelo presidente Lula, digamos, a portas fechadas, com grupos muito pequenos, com menos de 3 pessoas, ou de repente só ele e o presidente. 39 vezes. E 13 com um pouco mais de pessoas, quando é uma reunião de grupo. Mas, enfim, foi o ministro mais recebido. O ministro Padilha é de Relações Institucionais, é exatamente o ministério que lida com o Congresso Nacional, tanto que ele está justificando, explicando qual é a estratégia do governo para a aprovação dessas reformas, dessas medidas provisórias. E depois vem Paulo Pimenta, que é exatamente o ministro da Comunicação Social, e aí a preocupação do governo com a imagem que o governo mesmo desgastou em relação, por exemplo, à questão do Banco Central, em relação ao país não estar crescendo, o presidente Lula que não para de falar do presidente Bolsonaro, sendo que a eleição foi no ano passado e precisa olhar um pouco para frente. Há uma série de questões importantes. Só para título de comparação, Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que é o assunto mais importante hoje em relação a tentar fazer o país avançar, foi recebido 11 vezes com um grupo pequeno pelo presidente, de até 3 pessoas, e 13 vezes, comparativamente a Alexandre Padilha, 39, é bastante grande essa diferença, né? Esse estudo é do Poder 360, o jornal Poder 360, o jornal digital. 4 horas e 15 minutos. O grupo de trabalho da reforma tributária faz hoje uma audiência pública com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para discutir as propostas de emenda à Constituição que estão em discussão na Câmara e no Senado. Vamos conversar com a Yasmin Costa, porque ela tem mais detalhes, até para entender um pouco como é que essa discussão vai ocorrer. Há, sim, projetos já na Câmara e no Senado, a discussão de reforma tributária é antiquíssima, para usar o superlativo aqui, mas o fato é que não avança como se espera. Já se fala, inclusive, ontem o presidente Temer foi nosso convidado aqui no Direto ao Ponto e nós perguntamos sobre esse assunto para ele. Ele acredita que, na verdade, a lógica não podia nem se chamar de reforma tributária porque ficou queimado o nome. Deveria se chamar de simplificação tributária. Mas as propostas que estão no Congresso é um pouco mais do que simplificar, é até alterar boa parte da forma como se paga imposto no país. Yasmin, como é que está exatamente a discussão nesse grupo de trabalho aí, nessas audiências prévias, antes da discussão propriamente dita no Congresso Nacional, tanto na Câmara e no Senado? Boa tarde, Piotr, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa é uma estratégia adotada por esse grupo de trabalho para tentar ouvir o maior número de setores possíveis. Eles vão, inclusive, a estados e municípios para ouvir esses entes e tentar construir um texto ali que seja de comum acordo, que seja um texto ali que agrade a gregos e troianos, como diz o ditado popular. E assim tem sido feito e hoje eles convidaram a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que nesse momento está aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, falando com os parlamentares a respeito dessa questão envolvendo a reforma tributária. O tema hoje dessa reunião são os efeitos positivos da reforma tributária na economia brasileira. E Simone Tebet já chegou dizendo que se surpreendeu ao ser ali convidada para participar desse debate aqui no Congresso Nacional, já que a bola, palavras da própria ministra do Planejamento, a bola está com o Congresso Nacional e por isso ela admitiu que não entende muito dessa questão econômica, mas que dessa questão tributária, melhor dizendo, mas que sim, vem contribuir com o Ministério do Planejamento e que está de portas abertas para isso. A ministra do Planejamento, inclusive, ela falou uma frase ali uma frase quase de efeito, vamos dizer assim, viu, Piotr? Ela disse o seguinte, que a questão da reforma tributária é uma bala de prata. Por quê? Porque ela pode ajudar o Brasil a voltar a crescer, gerar empregos e com relação ao arcabouço fiscal, na avaliação de Simone Tebet, esse arcabouço seria ali a bala de bronze, ou seja, na avaliação da ministra,
a reforma tributária é ainda mais importante que esse arcabouço fiscal apresentado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que ela disse também? Ela disse o seguinte: reforma tributária boa é aquela que o Congresso Nacional conseguir aprovar. A gente separou um trechinho dessa fala da ministra do Planejamento. Vamos ouvir. Qual é a reforma tributária que nós temos que passar? Aquela possível, aquela que sair da Câmara dos Deputados, que for aprovada pelo Senado Federal e que for promulgada. A reforma só precisa ter 2 eixos, isso também nós temos consenso. Ela precisa tributar no consumo, isso sem dúvida nenhuma, e temos que unificar impostos. Então, esta unificação, se vai ser um IVA único ou dual, se nós vamos ter um imposto seletivo ou não, esta é uma decisão democrática a ser feita depois de uma discussão política dentro do Congresso Nacional. Olha, Piotr, como você trouxe aqui no começo da minha participação, realmente esse é um assunto, inclusive nessa sessão de hoje os parlamentares lembraram que é um assunto antigo. O relator dessa proposta que deve sair aqui do Congresso Nacional, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, disse que a diferença hoje, na avaliação dele, é que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão em sinergia para construir um texto de reforma tributária, tanto é que o próprio Executivo não encaminhou uma nova proposta. Os parlamentares estão trabalhando com 2 textos que já estavam em tramitação aqui dentro do Congresso Nacional, e o presidente desse grupo de trabalho, o deputado federal Reginaldo Lopes, ele disse o seguinte, que a reforma tributária vai dar sustentabilidade para o arcabouço fiscal, ou seja, essa questão envolvendo a reforma tributária e a questão do arcabouço fiscal, pelo menos agora, nessa sessão ali do grupo de trabalho, os parlamentares avaliam que tem que caminhar junto porque um depende do outro. Volto com você.